Antes de tudo, nós queremos agradecer a oportunidade que o professor Kleber Marcelo Cristo nos oferece de nos expormos e, acima de tudo, de expormos os processos que compõem realmente a nossa instituição de ensino, a FACIP. Agradecemos também de antemão a presença de vocês, a oportunidade de hoje, que vocês serão espectadores, serão ouvintes do nosso trabalho realmente. Antes mesmo de entrarmos no mérito da matéria, que é o processo biblioteca, eu gostaria de trazer para vocês, à luz do conhecimento, de onde surgiu a palavra biblioteca. Segundo informações históricas, a palavra biblioteca surgiu lá na Grécia, do grego biblioteca, onde biblion significa livro e tec significa depósito. Em miúdos, depósito de livros. Mas não vamos levar em consideração esse depósito de livros, vocês saberão por quê na nossa conclusão. Tá? A biblioteca ela pode ser estruturada, pode ser constituída em espaço físico, concreto, ou também pode ser em espaço virtual. Em ambas as situações, a biblioteca é uma reunião de coleções de informações realmente, traduzidas em livros, em enciclopédias, dicionários, monografias, periódicos. Periódicos são jornais, as revistas e até mesmo há bibliotecas que possuem audiobooks. Tá? Podemos trazer também, a título de informação, que a biblioteca ela pode ser pública, privada, comunitária e até mesmo especializada. Quando nós dizemos ou dissemos que a biblioteca ela pode ser pública, nós queremos trazer aí a informação para vocês que quando ela é pública, ela tem a sua gestão pelo órgão público, seja da esfera municipal, estadual, bem como também na esfera federal. A título de informação, Cruzeiro tem uma biblioteca pública, tem uma biblioteca municipal. Para quem conhece Cruzeiro, ela fica localizada lá na rua de Engenheiro Antônio Perillo, popularmente conhecido como A2. Para melhor vocês situarem, fica quase de frente, ou de frente realmente, com o nosso Teatro Capitólio. Para quem ainda não é de Cruzeiro e também não sabe que é o A2, a Engenheiro Antônio Perillo ou o Teatro Capitólio, não querendo fazer um merchan, fica próximo lá ao Subway, tá? A biblioteca privada, nós não precisamos ir tão longe assim. Podemos citar uma instituição de ensino de cunho privado, que é o caso da FACIP, tá? Quanto à biblioteca comunitária, tá? Vocês podem ter a noção que são aquelas bibliotecas constituídas, arregimentadas, estruturadas propriamente pela comunidade. A comunidade que se reúne num bem comum aí de aumentar o conhecimento, o estudo e cria a biblioteca comunitária no sentido do quê? De favorecê-las realmente. Tá? Podemos também, ainda assim, citar a biblioteca especializada. O próprio nome já diz especializada, né? A biblioteca especializada ela tem como um tema único, né? É medicina, direito, cinema, televisão, algo do gênero, tá? A título de também corresponder aí aos olhos de vocês, à audição, aos sentidos todos para nós aqui, nós queremos agregar dizendo que a FACIP ela visa democratizar o acesso à informação e ao conhecimento. Por isso até que o acesso à biblioteca, ao acervo, não é apenas para os alunos, para os professores, funcionários. Nós, na verdade, a FACIP, ela deixa à disposição também a biblioteca para a comunidade em geral e quem a comunidade é realmente testemunha desta informação. Uma situação bem interessante, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acessar o site da FACIP, no sentido apenas de não acessar só a área do aluno, mas contemplá-lo no todo. No site da FACIP, lá do lado direito inferior, todo mundo, até porque a internet é mundial, todo mundo tem acesso nas pesquisas. Acredito que tenha ficado pequeno, não sei se vocês estão observando, mas no campo pesquisas, a comunidade em geral tem a oportunidade de acessar os periódicos online, bibliotecas virtuais, uma base de dados com informações relevantes também, periódicos impressos, tá? Agora, para nós somos privilegiados realmente. Por quê? Através do nosso RA e através da nossa senha confidencial, nós temos a oportunidade de acessar ali o campo biblioteca, do lado esquerdo inferior ali.
consulta ao acervo. Muito interessante. Consulta ao acervo. Ao clicar em consulta ao acervo, vocês terão a oportunidade de filtrar o material por tipo de material. Pode ser livros, monografias, acervo digital, algo nesse sentido. Vocês podem ainda assim procurar um tema livre, um título, um autor, um assunto. Se vocês já tiverem em mente o que vocês querem, um total objetivo, vocês podem colocar ali um exemplo, o nome do autor, que é o Stephen Covey, né? Ele que é o autor daqueles 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que o professor Adilson Martins tanto fala para nós nas aulas, né? E para falar um pouco mais sobre os colaboradores da linha de frente da biblioteca, eu convido a colega Ana Cristina. Boa noite. Na biblioteca, nós encontramos os colaboradores que ajudam no funcionamento do ambiente, que são eles, Luciana Pazelli, que é a bibliotecária, a Camila Dorico, que é auxiliar de bibliotecário, e o Diego Ribeiro Leves, que é auxiliar de bibliotecário também. As atividades envolvidas são catalogação de livros, manutenção do acervo, empréstimo de livros, monografias e periódicos. E agora, para falar um pouco mais sobre a catalogação, o Alexandre. Boa noite, eu sou o Alexandre. Eu vou explanar um pouco em relação à catalogação. A catalogação nada mais é que o RG do livro. Então, a partir da chegada dos livros na faculdade, primeiro a gente utiliza 3 sistemas. Os bibliotecários e os auxiliares utilizam 3 sistemas. O livro chegou, primeiro eles fazem a entrada desse material no sistema Regis, e com isso ele consegue o número do tomo. O número do tomo, o que é o número do tomo? É esse número aqui. Tá? Então aqui você tem o número do tomo, ele é uma sequência numérica normal, só que ele nunca é repetido. Então, no caso, se você tiver um descarte de material ou uma doação, esse número, em teoria, não é reposto. Tá? Então ele fica como se, tá certo que muita gente aqui é jovem demais, mas eu sou um pouquinho mais das antigas. No caso, a camisa 23 do Chicago Bulls. Depois que o Michael Jordan se aposentou, ela foi aposentada junto. Então o número de tomo é igual. A partir do momento que você descartou o livro ou fez uma doação dele, essa numeração deixa de existir e não é reposta. Tá? Aí a partir disso, a gente tem a classificação CDD, ou Código Decimal Dewey. E o que ela é? Ela é um sistema que cria classificações por áreas. Por exemplo, a 000 são 3 dígitos, então é esse número aqui. Então, a 000 é para generalidades. Então, generalidades convencionais. A 100 é de filosofia, a 300, ciências sociais. E a nossa, esse número, 658, são todos os livros de administração. Então, se vocês querem ter acesso aos livros de administração, é uma das oportunidades que a gente vai falar mais para frente como melhoria. É um dos pontos que a gente acha que pode ser melhorado, é o livre acesso às bibliotecas, não necessariamente ser exclusivo de ter que ter o auxiliar, ter a bibliotecária para não servir. Um exemplo são as bibliotecas públicas. Então você pode ir, pegar o livro que você quer, ver sem necessidade de alguém te dar o livro ou não. Então essa 658 é o número correspondente aos livros de administração. E o terceiro código utilizado, que é em relação aos autores, é o footer. O footer nada mais é que você utilizar o sobrenome do primeiro, do titular, né? Se for em 3, aquele por ordem alfabética, o sobrenome do autor por ordem alfabética, e no caso aqui, nosso, era o todos. Então, aqui, ele lança no sistema o sobrenome, o próprio programa já diz que número que ele deve ser, tá? Então, você fica aqui, o último número, que é exemplares, é a quantidade desse livro que
tem disponível na biblioteca. Então, tem alguns livros que são 10 exemplares, outros que são 5. Então, com essa classificação, a gente consegue identificar a bibliotecária, né? Tem mais, para a gente, nós somos bastante leigos, mas ela consegue organizar os livros por classificação, ela consegue organizar os livros por matéria, e com isso, essa numeração fica exclusiva desse livro. E não, apesar, como eu já disse antes, se você destruir o livro, seja por mau uso, seja pelo tempo, essa numeração do tombo nunca vai ser feita. Então, essa codificação é única. Ela nasceu, ela vai morrer com o livro. Tá bom? Eu vou passar para a Maria Fernanda para dar continuidade ao trabalho. Boa noite, eu vou começar falando para vocês sobre a manutenção do acervo. A limpeza da biblioteca é feita diariamente, já o acervo é feito semanalmente. A reposição das obras só acontece quando o livro é danificado, mas com informações, isso ainda não aconteceu aqui na FACIC. A alocação, onde as obras são guardadas, elas são feitas em estantes metálicas que favorecem a ventilação e seguindo a classificação da CPD, como a Alexandre já explicou. Agora, falando um pouco mais sobre o empréstimo de livros, monografias e periódicos, isso está disponível para os docentes, que são os professores. Eles podem emprestar até 5 livros pelo período de 7 dias úteis. Para os discentes, que somos nós, os alunos, que podemos emprestar até 2 livros pelo período de 3 dias e também pela comunidade. Só que a comunidade não tem esse benefício de empréstimo. Ela pode sim consultar o acervo, mas dentro do recinto da biblioteca. E isso também vale para as monografias e os periódicos, que apenas podem ser consultados dentro das salas de estudos. E sobre a multa, se, por exemplo, você pegou um livro, você atrasa na data de entrega, é cobrada uma taxa de 50 centavos ao dia ou 6 dias sem poder pegar livro. Essa taxa não é paga na biblioteca, ela é paga na tesouraria. E é isso. Boa noite, eu vou falar um pouco sobre os objetivos. Os objetivos da biblioteca é dar suporte às atividades pedagógicas, prestar assistência à pesquisa de projetos promovidos pela instituição, colaborar com o desenvolvimento intelectual da comunidade acadêmica e organizar e preservar a memória da instituição, produção intelectual de seus congregados. Boa noite, meu nome é Gabriela e eu vou falar sobre os recursos utilizados. Para começar, a produção intelectual, ou seja, os colaboradores da biblioteca. O site da FACIC, o computador onde tem o programa da catalogação, o telefone fixo, o sistema de ventilação, o ar-condicionado das salas de estudos, as cadeiras e as mesas. E por fim, tem também o computador que é de livre acesso aos usuários da biblioteca. Vou falar para vocês também sobre as interfaces do processo, ou seja, quando o coordenador do curso ele solicita à biblioteca as obras ou itens necessários e a biblioteca faz essa solicitação para a direção. Assim que a direção autoriza a compra desses livros, passa diretamente à tesouraria. E assim ela efetua a compra e já passa diretamente à biblioteca. Como proposta de melhorias no processo, nós colocamos ali como primeira a ampliação do número de exemplares, tá? Ou seja, os livros básicos, né, que são aqueles que servem como base realmente para o professor dar aquela matéria, é a base de tudo, nós propomos que de 10 compras, eles possam passar a comprar de 30 unidades, né? E para o acervo complementar, que é aquele que o básico ainda não foi suficiente, o aluno ainda está exigindo um pouco mais do professor, e o complementar de 2 passa, ou de 2 passa para 5 obras. A abertura do acervo para melhor acessibilidade seria o aluno, ele mesmo poder escolher o livro e ir lá e pegar, em vez de pedir para a bibliotecária para escolher o livro, ela ir lá pegar, às vezes forma muita fila. Então o aluno indo lá, ele mesmo escolhendo, retirando e depois só informando ela, seria bem mais rápido. E isso também resultaria em uma otimização do processo. Terceiro ponto, em função dessa acessibilidade, vai ser necessário investir no sistema de segurança,
nada mais é que um chip que você coloca atrás do livro, muito similar nas lojas de departamento, que se você sair ela pica. Então isso já existe, já está sendo implementado em várias bibliotecas do Brasil e do mundo, e um espaço físico maior, porque em função de aumentar o número de acervos, vai precisar de mais área para armazenar os livros e periódicos. A próxima melhoria seria a disponibilização de livros virtuais no sistema Regis, porque assim ia ser muito mais cômodo para nós alunos e até para os professores, quando quisessem ler algum livro ou checar alguma informação. Então eles poderiam fazer isso em qualquer lugar, em qualquer momento. Uma outra melhoria seria aumentar o valor da multa para R$2, a fim de reduzir os atrasos, porque os alunos eles não têm bom prazo, então isso atrapalha os objetivos da biblioteca. Em decorrência disso, nós, por último, decidimos falar sobre a ampliação do período de empréstimo desses livros. Ao invés de ser apenas 2 dias de empréstimo, passaria a 7 dias. Assim, além de reduzir as multas, o aluno teria um tempo maior para poder fazer a utilização dessa obra. Concluímos, portanto, caros colegas e ilustre professor, que a biblioteca da FACIC, mesmo com suas limitações do acervo, até a título de informação hoje, são 13 mil exemplares, mas ainda assim a própria Camila Borito diz que tem uma certa limitação. Além da limitação do acervo, que ela mesma chegou na conclusão, existe também uma certa limitação do espaço físico. Mesmo com tudo isso, em feedbacks que a Camila Borito tem, a biblioteca ainda satisfaz realmente as necessidades da maioria dos seus frequentadores. Concluímos também que esse tipo de pesquisa, essa propositura e essa ideia do professor Kleber, muito nos enriquece. Por quê? Porque nós passaremos, ou nós estamos passando, a conhecer um pouco mais, ou tudo mais, do que compõe os processos da nossa FACIC, né? E a partir do momento que nós conhecemos algo, nós temos a oportunidade de valorizar ainda mais, né? No início da nossa apresentação, lá quando eu trouxe a realidade, a luz do conhecimento de vocês, que a biblioteca no passado tinha como significado apenas depósito de livros, nós, como críticos que somos, né, nós acreditamos que na verdade a biblioteca é um templo sagrado de conhecimento, a qual se nós entrássemos lá, ou se nós entrarmos lá de coração aberto, de mente aberta a novas descobertas, às novas realidades de estudos, nós sairemos de lá realmente com uma bagagem mais interessante, podendo até disseminarmos aí o conhecimento para a nossa região, para o Brasil e pelo mundo. Antes, por fim de finalizar, me vem à mente uma situação bem curiosa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Acredito que todos nós já temos passado por isso, né? Até mesmo o professor, dos nossos pais falarem: olha filho, não fale com pessoas estranhas, muito menos aceite objetos de pessoas estranhas, né? Mas se esse objeto for um livro, o que a gente deve fazer? Eu acredito que, acima de tudo, no bom senso, na tranquilidade, nós devemos sim aceitar o livro, e a partir daí, é claro, acima de tudo, desenvolver com a leitura para abstrair ali, para absorver, na verdade, as informações e podermos fazer um mundo melhor, podemos realmente praticar aí com tudo que é dado como missão por Deus a nós. Muito obrigado, muito agradecido.